Não é só... assim, o Renato ele foca nessa questão das faltas serem feitas. O Flamengo não fazia um gol de falta há muito tempo, né? 3 anos. Chamou o André de André, né? Pô, me pega muito. Segue a vida. Exatamente, mas... Você prefere o Andrés... Porque o Arrascaeta, não é que ele é insubstituível, ele é um titular absoluto, né? Deixa eu reformular aqui. Ele, bem, fisicamente, ele vai ser titular. Olhando só para a questão do André, você prefere o Andrés mais recuado ou jogando mais avançado como ele jogou ontem? Mais recuado, não tem... O Arrasca não tem como, né, cara? A gente fala... Ele porque insubstituível é uma palavra forte, mas ele meio que né? Não tem alguém que consiga, eu acho, né, substituir ele a ponto dele não fazer falta nenhuma, assim, né? De meio que ignorar a falta dele. Mas, cara, eu tenho a impressão que já vão pedir ele na seleção, né? Isso aí não vai ter como. Não vai ter como. E aí eu tenho a impressão que para os jogadores que estão encostados na Europa, vale muito a pena voltar para o Brasil, independentemente do time, porque vai ser, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui, o Marcelo, lateral esquerdo, não está sendo cotado na seleção, né? Não está sendo. Se ele volta para um São Paulo da vida e deita, no dia seguinte de 10 jogos seguidos do excelente dele, vai ser cotado para a seleção. Ou tô maluco aqui? Eu não acho que é loucura. Até porque a gente vê esse movimento do Andrés, né, com resultado imediato, impacto imediato. Óbvio. E a gente pode eu pensar acho que no caso do Marcelo, eu acho que no caso do Marcelo, eu acho que pro Tite já é uma página virada aí, mas... Não, beleza, mas a lógica é muito... de ouro brasileiro. A lógica é muito o Hulk, mas a justificativa o Hulk não era um cara cogitado antes dele voltar ao Brasil. Ele voltou ao Brasil, ou veio para o Brasil, e agora ele é um cara que muita gente pede. Ontem ele estava fora e o Galo sentiu muito a ausência do Hulk no jogo de ontem. Sim. Então, assim, essa situação, ela fala muito sobre o futebol brasileiro, né, Beltrão? Porque o cara vem de lá, o cara encostado, acho que não é uma expressão legal, mas ele tá lá. O Andrés não jogava no Manchester United. Ele não jogava. A grande verdade é que ele não tinha espaço no time. Ele não era relacionado. E tanto é que ele foi emprestado para a Lazio e foi reserva várias vezes na Lazio. A gente transmitiu ano passado o Campeonato Italiano, na Liga dos Campeões também. Ele era uma figura periférica do elenco, exatamente. E assim, a própria chegada do Andrés Pereira, na época que ele foi contratado, ele falava, né, as pessoas próximas a ele falavam que ele queria voltar ao Brasil, ou queria jogar no Brasil, né, já que ele nunca jogou aqui, para ficar mais próximo da seleção brasileira. Era um objetivo que ele tinha mesmo, porque era mais fácil ele ser visto se destacando aqui no Flamengo do que se destacando no Manchester United. E assim, é realmente isso, o nível de futebol é bem diferente, né? É muito mais difícil você ter uma sequência boa como ele tá tendo no Flamengo agora, numa Premier League ou numa Série A da Itália, enfim. Então é natural, faz parte. Mas assim, é automático, porque ele é um jogador do ponto de vista da formação europeu. Sim. É brasileiro, mas do ponto de vista de formação de jogador, ele é um europeu. Dele, você vê que ele é diferente. É europeu, ele só jogou na Europa, as divisões de base ele só jogou na Europa, jogou em seleção brasileira de base, mas base mesmo ele só jogou na Europa, então ele é um jogador de formação europeia. É automático, não necessariamente qualquer cara, mas sim, você acredita que a maioria dos jogadores do perfil do Andrés, quando eu falo do perfil, não do perfil técnico, estou dizendo do patamar que ele alcança na Europa, do patamar que ele está na Europa, jogador não relacionado no United, jogador de banco, às vezes titular na Lazio, ele chegaria no Brasil, ele teria esse impacto. O Thiago Maia, por exemplo, é um jogador que na França, ele várias vezes ficou no banco, não jogava tanto, voltou, já teve bom impacto, é que teve uma lesão importante, né? Isso acaba interrompendo um processo, mas também voltou jogando bem. Ele teve uma lesão importante e outras pequenas que foram minando sequência também, né? O Thiago Maia, ele teve esses percalços aí na trajetória no Flamengo. Vários momentos ele estava ensaiando uma sequência legal, aí parava por algum motivo, aí sem contar essa lesão mais grave que ele teve no passado no joelho. Mas assim, eu acho que a tendência é essa, Luiz. Óbvio que não dá para tomar como regra, mas assim, a tendência é que um jogador na Europa que tenha pouco destaque, ou que seja um cara mais como eu falei, né? Chega aqui no Brasil e se ele tiver dedicado, se ele tiver... Porque isso passa, obviamente, por isso também, né? Se ele tiver afim, se ele tiver querendo, a chance dele de se destacar aqui é bem maior, o nível é mais baixo, não tem o que fazer. Eu tô vendo a galera lembrando aqui no chat do Douglas Costa, né? Também com muitas lesões e pouca sequência e num time que não tá arrumado, diferentemente do Flamengo, né, Vitor? Que tem esse outro lado também.
não é só a qualidade individual, é também estar num time de um entendimento entre os jogadores muito grande e um time muito qualificado, né? Um time muito, diria, inclusive, muito bem treinado também. Assim, tem a discussão dos certezas, o ponto levantado pelos certezas é muito bom. E o Zé Ruela aí dizendo que o certeza ia falar besteira. Você tá de brincadeira? A imprensa é complicado. Exatamente. Não, porque assim, ainda mais, porque vocês citaram nominalmente 2 caras, né? Um, Thiago Maia, e o outro, o Andrés Pereira. E entre eles há um perfil muito diferente, que é o Andrés Pereira. O Thiago Maia é um jogador formado no Brasil que passou um tempo lá na Europa. Perfeito? Perfeito. O Andrés Pereira, ele não é um jogador brasileiro, embora ele tenha a nacionalidade brasileira, tá? E, inclusive, isso é uma outra coisa que o pessoal fica dizendo, não, porque ele fez besteira, a CBF enganou ele queria jogar pela Bélgica, a CBF disse que ia chamar. Gente, isso é mentira, tá? O André já falou algumas vezes que nunca passou pela cabeça dele jogar pela Bélgica, que ele sempre quis jogar pelo Brasil. Aliás, a galera pode procurar aqui no canal do De Placa, porque ele falou isso pra gente em algum momento, ano passado, há 2 anos atrás, enfim, falou isso aqui. Vamos parar de reproduzir essa mentira. Não tem. A CBF é culpada de uma porrada de coisa, mas disso aí ela não tem culpa nenhuma. Porra, ela não se irritar por tanta coisa, né? Ela não enganou ninguém. O André disse várias vezes, inclusive nesse programa, que ele nunca pensou em jogar pela Bélgica. Pô, calma, vamos parar. Mas ele não é um jogador do futebol brasileiro, é um jogador formado lá. Então, a batida na bola, por exemplo, porque o André já fez 3 gols ou 4? 3 ou 4, sei lá, 3 eu acho. E ele já mandou umas 5 ou 6 bolas no travessão, maluco. E todas de longe. Por quê? Porque a batida de fora dele é uma batida trabalhada na Europa, não é trabalhada no Brasil. Aí vai dizer, você está dizendo que é melhor? Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que no Brasil, muitas vezes, quando você está na frente da área, você procura o passe, não a porrada de fora. E lá, na Europa, você tem. Então, essa é uma complexidade. Um cenário diferente. O fato dele ter caído num time, que joga junto há muito tempo. 2, que joga se impondo contra o adversário. O Flamengo não baixa a linha e sai no contra-ataque como ideia principal de jogo contra ninguém. E 3, com jogadores muito qualificados para participar dessa toqueira aí, eu acho que ajudaram muito o Andrés Pereira. Então, tem um pouco de todos esses componentes aí que a gente falou. Mas a formação dele na Europa faz diferença, sim.